Fala galera, beleza? É o Segredos do Na Área, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos pilares da inteligência artificial, as estruturas de dados. Se você já se perguntou como os algoritmos de IA lidam com quantidades absurdas de dados, como as redes neurais são estruturadas, ou como diabos os carros autônomos tomam decisões em tempo real, a resposta está nas estruturas de dados. Nesse vídeo, a gente vai desmistificar esse conceito fundamental e te dar uma base sólida para você entender como tudo funciona por trás dos panos. E o melhor, sem complicação. Em cerca de 10 minutos, você vai dominar os tipos mais importantes de estruturas de dados e como elas são usadas na prática em projetos de IA. Antes de tudo, vamos começar do começo. Imagine que você precisa organizar uma quantidade enorme de arquivos no seu computador. Você pode simplesmente jogar tudo numa pasta gigante, mas isso seria um caos total, né? É aí que entram as estruturas de dados. Elas são como métodos de organização para os seus dados, permitindo que você os armazene, acesse e modifique de forma eficiente. No contexto da IA, as estruturas de dados são ainda mais cruciais. As estruturas de dados certas permitem que os algoritmos de IA processem grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente, o que é essencial para o bom funcionamento de qualquer aplicação de IA, desde chatbots até carros autônomos. Vamos começar com os tijolos da maioria dos modelos de IA, arrays e matrizes. Imagine um array como uma lista organizada de elementos, como uma sequência de números ou palavras. Cada elemento tem um índice que indica sua posição na lista. Já as matrizes são como tabelas de dados organizadas em linhas e colunas. Pense em uma planilha do Excel, por exemplo. Arrays e matrizes são a base para operações matemáticas avançadas, que são a alma da inteligência artificial, como multiplicação de matrizes, usadas em redes neurais para processar informações e fazer previsões. Agora que já dominamos os arrays e matrizes, que são fundamentais para armazenar dados de forma estruturada e eficiente, vamos explorar outras estruturas de dados essenciais: listas, filas e pilhas. Essas estruturas são cruciais para resolver problemas complexos e otimizar o desempenho dos algoritmos. Cada uma delas oferece uma maneira única de organizar e acessar seus dados, permitindo uma manipulação mais eficiente e específica conforme a necessidade, o que as torna ferramentas poderosas para diferentes tarefas em IA. A escolha da estrutura de dados correta pode fazer uma grande diferença no desempenho de um algoritmo. As listas são como arrays mais flexíveis. Elas permitem uma maior liberdade na manipulação dos elementos. Você pode adicionar ou remover elementos de qualquer lugar da lista, sem a necessidade de reorganizar toda a estrutura, o que as torna ideais para representar conjuntos de dados dinâmicos que mudam com o tempo. Isso é especialmente útil em aplicações que requerem atualizações frequentes. As filas seguem o princípio: o primeiro que entra é o primeiro que sai. FIFO. Elas são amplamente utilizadas em sistemas onde a ordem de processamento é crucial. Já as pilhas seguem o princípio: o último que entra é o primeiro que sai. LIFO. Isso é útil em situações onde precisamos acessar os elementos mais recentes primeiro. As pilhas são usadas em IA para implementar algoritmos de backtracking, que são essenciais para explorar todas as possibilidades em um problema, como em jogos de xadrez, onde o computador explora diferentes movimentos e precisa voltar atrás para encontrar a melhor jogada. Esse processo é fundamental para a tomada de decisões estratégicas, onde o computador explora diferentes movimentos e precisa voltar atrás para encontrar a melhor jogada. Esse processo é fundamental para a tomada de decisões estratégicas. Às vezes, precisamos ir além de simples listas ou dicionários para representar relações complexas entre dados. É aí que entram os grafos.
uma estrutura de dados poderosa que permite representar conexões e interdependências entre diferentes elementos. Imagine um mapa de uma cidade, onde cada ponto representa um local e as linhas representam as ruas que conectam esses locais. Essa é a essência de um grafo. Os pontos são chamados de nós, e as linhas são chamadas de arestas. Os grafos são amplamente utilizados em áreas como redes sociais, processamento de linguagem natural e sistemas de recomendação. Dominar os grafos abre um leque de possibilidades para criar aplicações de IA mais sofisticadas e inteligentes. Você provavelmente já está familiarizado com tabelas. Afinal, quem nunca organizou dados em uma planilha? Elas são ferramentas poderosas que nos ajudam a visualizar e manipular grandes quantidades de informações de maneira estruturada e eficiente. Em IA, elas continuam sendo uma estrutura fundamental, especialmente para tarefas de aprendizado de máquina. As tabelas permitem que os algoritmos processem e aprendam com os dados de forma organizada. Pense em cada linha da tabela como um exemplo de dado, e cada coluna como uma característica ou atributo desse exemplo. Isso facilita a análise e a extração de padrões dos dados. Por exemplo, em um conjunto de dados de clientes de uma loja online, cada linha pode representar um cliente diferente e as colunas podem conter informações como idade, localização, preferências de compra, histórico de compras e até mesmo o valor gasto em cada transação. Esses detalhes são cruciais para entender o comportamento do cliente e personalizar ofertas. Já os conjuntos são como coleções de elementos únicos e não ordenados. Eles são especialmente úteis quando precisamos garantir que não haja duplicatas. A principal característica de um conjunto é que ele não permite elementos duplicados. Isso é essencial para manter a integridade dos dados. Isso é útil para tarefas como remover dados duplicados e verificar se um elemento existe em um conjunto de dados, de forma rápida e eficiente. Utilizar conjuntos pode otimizar significativamente o desempenho de suas operações de dados. Agora que você já conhece as principais estruturas de dados usadas em IA, é hora de aprofundar um pouco mais. Vamos falar sobre um fator crucial na hora de escolher a estrutura certa para o seu projeto: a eficiência. A eficiência de um algoritmo pode determinar o sucesso ou fracasso de um projeto, e para isso, precisamos entender os conceitos de complexidade de tempo e espaço. Esses conceitos são fundamentais para otimizar o desempenho do seu código. A complexidade de tempo se refere a quanto tempo um algoritmo leva para ser executado em função do tamanho da entrada de dados. Quanto maior a entrada, mais tempo pode levar. Já a complexidade de espaço se refere à quantidade de memória que um algoritmo precisa para ser executado, também em função do tamanho da entrada de dados. Isso é crucial para evitar o uso excessivo de recursos. Escolher a estrutura de dados certa pode fazer toda a diferença na velocidade e eficiência do seu código. Uma escolha errada pode resultar em um desempenho lento e ineficiente. Por exemplo, usar um dicionário para armazenar um grande número de pares chave-valor é muito mais eficiente do que usar uma lista e percorrer todos os elementos para encontrar o que você procura. Isso pode economizar tempo e recursos valiosos. E aí está! Você acabou de mergulhar no mundo das estruturas de dados e como elas são usadas para construir aplicações de IA incríveis. Desde armazenar dados em arrays e matrizes, até representar relações complexas com grafos, você viu como essas ferramentas são essenciais para o desenvolvimento de qualquer projeto de IA. Lembre-se de que a escolha da estrutura de dados certa depende da tarefa em questão e da eficiência que você precisa alcançar. Então, continue explorando, continue aprendendo e continue construindo. O futuro da IA está em suas mãos.